Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, review da semana. E ó, preciso falar, bom, a gente tava especulando que o episódio 12 tinha potencial e de fato ele teve aí muitas coisas acontecendo, uma movimentação na história interessante, julgo ser muito importante inclusive pra gente começar a ter esse guia, né, do que provavelmente está para acontecer, porque a história desse viajante, né, misterioso começa a ganhar, vamos dizer assim, vida. E com isso, obviamente, quem gosta de história não vai ter outra, né? Então, muita coisa aí pra gente discutir, conversar. E a gente tá indo, inclusive, pra Galar. Pois é, esse episódio revela aí que a nossa próxima parada é a região de Galar. Então, mal vejo a hora. Bora lá pra mais uma review? Deixa seu like, ele ajuda demais. E não esqueça de comentar aí embaixo nos comentários a sua impressão sobre o episódio da semana. Lembrando que você pode acompanhar esses episódios no Pokémotim e também no Sopa de Grook, então não esquece de dar apoio pra eles também. Bora lá então pra mais uma review. O episódio começa com a Arboliva que está chorando e revelando a Liko e Roy a devastação da floresta. Molly acredita que se não houver mais vegetação, os Pokémon como o Wooper podem não sobreviver. Arboliva está na floresta fornecendo o necessário para todos ali. E Roy acredita que esse Pokémon estava sendo uma espécie de médico para os Pokémon e para a própria floresta. Então Liko decide que precisamos reviver a floresta para que ela possa voltar a abrigar os outros Pokémon. Parece que ela tem um plano. Molly queria pedir ajuda aos outros lá dos Trovonautas, mas o Rotom-Phone continua sem sinal, impossibilitando a comunicação. Inicialmente, os Pokémon de Liko e Roy passam a ajudar. Sprigatito começa a colher diversas berries para serem plantadas e o Fuecoco passa a ficar caminhando e criando buracos para que as berries possam ser plantadas no solo. Então, um verdadeiro trabalho de equipe se inicia. Eles conseguem plantar tudo, mas falta uma coisa: água. Molly diz que não tem água nessa época do ano, no sentido de chuva. Chuva não ocorre nessa época do ano, então eles vão ter dificuldade para aguar o local. E se ela conseguisse talvez pedir ajuda, talvez eles conseguiriam fazer alguma coisa. E então, um vídeo do Gurumin inicia-se. Aparentemente, vai falar sobre habilidades Pokémon e como Pokémon podem ter mais de uma habilidade, coisa e tal. A Dot, na verdade, está editando esse vídeo. E ela percebe que está ocorrendo uma falha de sinal, onde os equipamentos não estão conseguindo se comunicar. E ela acaba avisando aos Trovonautas. E os Trovonautas ficam preocupados por conta de Liko, Roy e Molly que estão na floresta e podem estar em perigo, já que a comunicação está interrompida, vai saber o que eles estão passando por lá. Então Fridge vai até a cidade e percebe que um Magneton está interrompendo os sinais com a sua energia elétrica. Então o Pikachu acaba atacando o Pokémon e o sinal volta ao normal. Assim, Liko consegue ligar para Fridge e avisa a eles que eles estão recriando a floresta e tudo mais. O Fridge fica um pouco confuso, do tipo, como assim? Mas pelo menos ele fica despreocupado porque parece que todos estão bem. E aí, logo em seguida o Fridge chega até a floresta junto com a Oreo e a Oreo traz o Ludlow. O Ludlow revela um Pokémon que ele possui que ninguém sabia, o Quagsire, que acaba ajudando ali com seu Rain Dance, fazendo chover em todo o campo que Liko e Roy trabalharam a tarde inteira. Liko fica impressionada, mas a Molly diz que nem ela sabia que o Ludlow tinha esse Pokémon. Então, depois da chuva, a Arboliva passa a usar o seu poder especial, que faz com que as plantas comecem a brotar. É bem legal. E os Pokémon então voltam para a floresta felizes, porque eles percebem que logo logo vai estar tudo bem. E aí a Arboliva se sente tão feliz que o colar da Liko começa a reagir. Então o Pokémon misterioso sai do colar da Liko novamente, deixando todos boquiabertos. A Arboliva interage com o Pokémon com uma grande esfera, que acaba envolvendo o Pokémon, a Liko e o Roy. Lá dentro eles têm uma visão. Um homem. Ele quer que Liko e o Roy encontrem. Ele quer que eles encontrem algo pelo mundo, mas não diz o que, deixando Liko e Roy confusos. O Pokémon do colar então volta para sua forma de joia e todos ficam sem entender absolutamente nada. Mas Liko e Roy são os que estão mais confusos porque eles foram os únicos que viram o Homem Misterioso.
Então, Arboliva volta para a Pokébola ancestral que estava em seu pescoço. E a Pokébola cai no chão, mas a Liko não consegue ativar ela para fazer a Arboliva sair. Liko acredita que o Pokémon quer ir com eles, e Fridge diz que a Arboliva reconhece o quão bons são Liko e Roy, e por isso o Pokémon decidiu acompanhá-los. Agora é hora de ir embora, e todos estão satisfeitos pelo trabalho que eles fizeram na floresta. Porém, em uma sala escura, Spinel dos exploradores está observando tudo com o seu Umbreon. O que será que ele pretende fazer? Depois de todas essas situações, Fridge se encontra agora em uma biblioteca, procurando informações, mas fica exaltado por não conseguir chegar a qualquer conclusão. E com os berros do Fridge, uma moça aparece para acalmá-lo. É a professora Luca, qual o Fridge está tentando entrar em contato desde que ele chegou em Paldea. E ela é a mãe da Liko. E é bem legal porque ela possui o Pokémon Squawkabilly. Fridge pergunta por onde ela andou. Ela diz que se manteve ocupada, mas também achou que era perigoso se envolver agora por conta de alguns assuntos com a mãe dela. Então ela sugere uma voltinha ali com o Fridge para eles conversarem. Já no dirigível dos Trovonautas, Liko está olhando algumas coisas em seu rotomfone e ela vê que o pai dela deixou alguns livros para o Roy. E o primeiro livro acaba chamando a atenção do Roy. A Liko não entende, mas o Roy diz que aquele livro é o mesmo livro da história do aventureiro que ele costumava ler. E a Liko fica impressionada. Então, temos uma cena que começa a explicar mais profundamente a história do herói misterioso. Começando pela cena com a mãe da Liko conversando com o Fridge. Ela diz que esse herói se chama Lucius. Era o nome de um aventureiro. E chegou ao paraíso com 6 Pokémon, há cerca de 100 anos atrás. Esse aventureiro viajava com seu Rayquaza preto e era conhecido justamente por conta desse Rayquaza. Ele viajou por todas as regiões e criou laços com Pokémon de cada região. Ele queria conhecer aquilo que ainda não havia sido visto ou descoberto e queria chegar ao limite do mundo com seus Pokémon, no qual se tornaram amigos dele. Todos os seus Pokémon trabalharam juntos nesse sonho, voando, curando, atravessando mares, quebrando paredes. Então, ele chegou em um lugar belo e bonito nunca visto antes, no qual ele considerou como o paraíso. Lá, ele viveu em harmonia com seus Pokémon. O tempo passou e quando ele percebeu, passaram a chamar ele de o Antigo Aventureiro. E essa é a história do aventureiro. Liko e Roy, então, passaram a montar o quebra-cabeça. Rayquaza preto, que eles acabaram vendo recentemente, pode ser o mesmo Rayquaza do aventureiro. O Arboliva pode ser o Pokémon que curava as feridas. Então, talvez, essa história seja real. E aí voltamos para Fridge e Luca. Fridge pergunta se Luca não sabe mais do que ela está falando. E ela diz que ela só sabe dessa história por parte da mãe dela. E ela diz não saber também nada sobre o pingente da Liko. Que aquilo foi um presente que a avó da Liko decidiu dar para ela, justamente porque a Liko decidiu ir se matricular na Academia Índigo. E que ela precisa conversar com a mãe dela para saber mais sobre essa situação. A mãe dela atualmente está num castelo antigo em Galar. E aí o Squawkabilly sai voando e repetindo. Castelo Antigo de Galar, chamando a atenção do Fridge. Voltando para Liko, ela telefona para o pai. Ele diz que essa história que ele fez no livro foi contada pela avó da Liko e ele decidiu ilustrar a história. Roy e Liko, então, acreditam que todo esse conto não é só ficção e que pode ter alguma verdade, ainda mais depois dos últimos acontecimentos. Agora, voltando para Luca, ela acaba se despedindo de Fridge e disse que vai deixar a decisão de manter ou não o colar com a Liko. Essa é a forma como ela gosta de lidar com as coisas. Então, se ela quer continuar com o pingente, vai ser escolha da Liko. Ela deve escolher seu próprio futuro. E ela diz que deve ter ensinado isso também ao Fridge, deixando ele um pouco sem graça e dando a entender que provavelmente Luca teve algum envolvimento com o Fridge no sentido de mentoria ou professora no passado dele. De volta ao dirigível, todos estão reunidos. Fridge diz que ele quer que Liko decida o que fazer agora. Liko quer ir até sua avó para decifrar de uma vez por todas esse pingente. Roy está animado, porque ele acredita que também poderá descobrir mais, não só sobre Rayquaza, mas também pelas Pokébolas ancestrais. E até mesmo ele está curioso para conhecer a avó de Liko. Mas aí a Liko diz que não sabe onde ela está atualmente, porque ela vive viajando. E o Fridge então diz que um passarinho disse a ele aonde ela está, em um castelo em Galar. E para lá é aonde eles vão.
O episódio termina com Spinel finalizando suas análises com o Behan, que estava observando tudo, e o Magneton também era do Spinel, que estava interrompendo as comunicações para que ele conseguisse fazer toda a observação necessária. Agora, ele tem o que precisa e acredita que os dias de Lico com o Pingente estão contados. O episódio termina assim. Olha, que eu falei para vocês, eu tava bem esperançoso com o episódio 12, porque, pra mim, o episódio 12 ele tinha um potencial de nos guiar para a história. Tudo que a gente viu até aqui foi importante pro desenvolvimento da Lico e do Roy, pra gente conhecer e se familiarizar com o personagem. Particularmente, eu acho que, tipo assim, não poderia ser diferente em alguns aspectos. Mas, como eu discuti com vocês essa semana, o ritmo dessa história é um pouco lento. E com a pausa que a gente vai ter agora de 2 semanas, eu não sei se é muito saudável, sabe? Para a história em si, para manter o telespectador ligado em tudo. Porque são 2 semanas. E a gente não tá falando de 14 dias, a gente tá falando de 20 e poucos dias. Porque a partir de amanhã até o próximo episódio, são 21 dias. Sem noção? É muita coisa. Então, esse ritmo não tão acelerado me causa estranheza, particularmente. Por isso que eu discuti isso com vocês recentemente. Mas esse episódio 12 tinha potencial e cumpriu com o dever dele. Nos deu a história desse aventureiro misterioso e a viagem que ele fez em busca do desconhecido com seus Pokémon. É uma história muito gostosa, porque nos remete muito a qualquer jornada Pokémon. A gente cria a nossa party, com 6 Pokémon que geralmente cada um tem uma função, e a gente passa a se aventurar, né, para o desconhecido, que é um jogo, por exemplo, e toda aventura que uma região pode nos proporcionar. Então é muito gostoso ver uma historinha dessa, de background, e saber que a gente provavelmente vai acompanhar isso, né? Eu tenho que começar falando dele. Então, pra mim, assim, tô bem curioso pra saber mais. Tô suspeitando, assim como muita gente, que esse herói pode ser que seja um antepassado da Lico, tá? Justamente por conta da avó da Lico que entregou pra ela o pingente. Eu não acharia estranho. Então, assim, tô cruzando os dedos, na verdade, para que ela tenha um envolvimento ainda maior. Essa conexão dele, que ele fala muito sobre ele se tornou amigo dos Pokémon por onde ele passou, novamente. Na verdade, eu nem quero puxar o Ash em si, mas me lembra muito uma coisa que a gente via, principalmente, com os Guardiões da Aura, né? Que era uma coisa muito bacana que acabava acontecendo, toda a relação desses Guardiões com os Pokémon. Então, eu gosto muito de quando esses personagens místicos aparecem nas histórias de Pokémon. Porque é um universo que tem muito espaço para isso e não é muito explorado, sabe? Então eu espero que eles tragam mais disso conforme o tempo for passando. E com esse personagem eu acho que não vai ser diferente. Inclusive, a gente acredita que ele deve estar falando desse paraíso como a Área Zero. A minha única... o único lugar que eu cheguei a pensar é esse, a Área Zero. O limite do mundo, para mim, seria algo como a Área Zero, um lugar belo, viveram em harmonia e felizes para sempre. Então, para mim, a Área Zero deve ser o local aonde esse cara chegou, né? E, enfim, talvez situações aconteceram por lá, suas Pokébolas acabaram, né, indo para vários lugares do mundo Pokémon e agora elas precisam ser reunidas para uma situação maior, né? Então, assim, é bem legal. Os Pokémon que é mostrado na ilustração são bem interessantes também. A gente pode chutar alguns, porque a gente já tem o Rayquaza e o Arboliva, então faltam 4. Eu vi vários chutes. Eu tô chutando pelo menos que pode ser que tenha um Lapras ali. Ou um Milotic, tá? Apesar de não ter tanto porte para um Milotic, não acharia estranho se fosse. Mas pra mim parece mais o Lapras. E faria sentido porque o Lapras é um Pokémon que pode te carregar para viajar pelo mar. É um Pokémon muito conhecido por isso, um Pokémon aquático. Já o Pokémon terrestre, eu não tenho tanta certeza quem pode ser. Mas eu talvez chutaria alguém ali de Unova. Ou quem sabe o Tyranitar,
puxando uma coisa mais pra Jotô também, não acharia tão estranho assim. Eu tô chutando, tá? Até porque eles não se parecem tanto. Então eu não sei se aquela silhueta remete extremamente ao Pokémon. Mas eu tô chutando algo assim. Ou um Pokémon lutador, porque eles falam sobre quebrar pedras, né? Então poderia ser um Pokémon lutador como um Hawlucha ou alguma coisa assim. Eu tô colocando isso aqui pro autor. Eu não sei se ele teria um outro lendário, mas esse voador poderia ser algum voador das outras regiões, como Fearow, poderia ser o próprio Pidgeot, ou as aves lendárias, como, sei lá, Zapdos, Moltres, Articuno, não tenho tanta certeza. Ou as versões de Galar, né, que também seriam bem legais. Então eu acho que a gente entra nessa missão, né, quest, aonde a gente vai ter que resgatar as Pokébolas. Isso a gente já tinha meio que especulado com o episódio anterior, e agora isso passa a se tornar uma realidade. Mas é muito mais interessante porque são os Pokémon, né, do herói. E eu acho que é muito interessante que esse herói inspire tanto a Liko e o Roy. E eu acho que ele já passa a inspirar o Roy, porque talvez o Roy vai querer capturar Pokémon que façam, né, ele também chegar a esse lugar que esse herói misterioso chegou. Então um Pokémon para curar, um Pokémon para andar na água, um Pokémon para voar. Então tem tudo para se desenhar também, né, um time com essas funções. Assim, vendo como ele é, eu já consigo imaginar que ele vai desenhar o seu time em base disso. Agora eu tô louco pra montar um time pro Roy se baseando nisso. Característica do viajante misterioso. Então, logo logo eu venho aqui montar com vocês, mas eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Já a Liko, gostei de conhecer a mãe dela, mas você percebe que a mãe dela tem um espírito muito livre, né? Ela é uma professora, mas ela tem um espírito muito, muito livre. E ela tem essa pegada de também aplicar essa liberdade para com a sua vida no geral, inclusive a sua própria filha, deixando que ela tenha e faça, né, as suas próprias escolhas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a preocupação dela existe quando ela coloca o Fridge na vida da Liko. E o Fridge parece que teve um papel importante na vida da Luca, o que faz com que ela confie nele o suficiente para deixar ele cuidando da filha dela. Então, assim, é interessante. A preocupação, o amor, né, ele aparece nem sempre de uma forma padrão. A gente às vezes vê de formas diferentes. E dá pra ver que ela tem uma preocupação muito grande pela Liko, mas ela respeita a liberdade dela. É assim, pra mim, apaixonante, tá? Personagem muito, muito legal. E gostei do Pokémon dela também. Confesso, não esperava. Então, assim, achei fantástico. E gostei da abordagem, de como foi, sabe? E esse momento, voltando lá pro começo agora, né? Com a Liko e o Roy ajudando o local, me diz muito, talvez, da história da Liko. Eu acho que a Liko vai ter mais esse papel de tomar as rédeas e ditar o que deve ser feito, o que temos que fazer, os planos, as abordagens e, inclusive, ir até os locais e ajudar esses Pokémon que devem estar passando por N problemas. Eu acho que a Liko é quem vai fazer mais esse papel, que tá se desenhando uma história legal. Mas, novamente, a gente cai em desgraça com essas 2 semanas de pausa, que é bem, bem triste, né? Gostei muito do Ludlow também ter aparecido, ter dado uma ação, uma Pokébola, a Dive Ball, uma Pokébola que eu adoro, e dali sai um Quagsire que vem com um Rain Dance e salva o dia, porque assim, querendo ou não, o Ludlow salvou o dia. Liko e Roy fizeram basicamente boa parte, mas sem a água não teria como. Então, Ludlow ali, ó, fazendo o reizinho desse episódio, sem dúvida. Agora, quero muito saber a influência que esse herói tem na vida da Liko. Me parece muito que ele tem algum tipo de influência, sabe? E provavelmente ele deve estar na linhagem da família da Liko. Acredito nisso, sabe? E talvez esse colar da Liko um dia foi desse herói. E foi passado de geração em geração, ficou com a avó da Liko. A avó da Liko pulou a mãe da Liko, a gente deve descobrir isso em breve o porquê.
Tô muito ansioso por Galar também. Galar pode ser um ponto bem interessante ou não pra gente que tá buscando por compartilhamento de universo do Ash, né? Porque Galar tem muita influência do Leon. Recentemente em Galar tivemos a competição onde o Ash se tornou campeão do Mundial Pokémon. Então assim, em base disso, o Leon, porque o Leon é a cara de Galar, né? Então a gente não vai saber se vai ter essas influências nos episódios de Galar. Talvez não, né? Mas uma aposta que eu posso estar tendo aqui, talvez eles queiram deixar de lado essa história de campeão, de Leon, de Rose, e só se foquem exclusivamente na avó da Liko, que já vai direcionar eles para um lugar, e lá eles talvez encontrem um outro líder de ginásio, e lá o Roy acaba interagindo com esse líder de ginásio também, batalhando com ele, e eles resolvendo um problema com outro Pokémon, com Pokébola ancestral. Pra mim deve ser mais ou menos esse o molde, sabe? E, a julgar, se for assim, a minha expectativa é a gente encontrar líderes de ginásio que a gente não viu em jornadas, né? E a gente tem alguns, como o Kabul, o Milo, a Nessa, né? Tem um pessoal que a gente ainda não viu em Galar, por conta que o anime decidiu não ter uma abordagem muito grande. Mas é possível que alguns personagens, como líderes de ginásio de Galar, acabem aparecendo e não remetendo tanto a alguma influência sobre o anime anterior, né? Como a própria Opal, que pode aparecer aleatoriamente e a gente acaba descobrindo alguma coisa. Gostaria muito de um episódio, de novo, envolvendo ela e toda a situação no seu ginásio, porque aquele local é bem místico, né? Bem bonito, então seria legal um retorno àquele local, mas vamos ficar na expectativa, né? Vamos ver o que o anime vai querer nos entregar, mas tô confiante que vem coisa boa por aí, e esse episódio não me decepcionou de nenhuma forma. Ele entregou tudo aquilo que eu esperava. E pra mim é um ótimo ponto de direção dessa jornada que começa agora em busca dessas Pokébolas. Então, pra mim, começou bem nesse ponto, né? Mas demorou pra chegar aqui. É nisso que eu tô falando de ritmo. Eu teria acelerado um pouquinho mais, sabe? Eu teria deixado as coisas um pouquinho mais rápidas até chegar a esse ponto. Minha impressão. Sobre o Spinel, não posso sair daqui sem falar dele. O Umbreon, já tô apaixonado, pra mim, melhor explorador, e é isso aí. Mas, ele ainda tem, meu Deus do céu, um Bihen, que é um Pokémon Alien muito legal, não tem também como não gostar, já não tem, pra mim, melhor explorador até agora. E Magneton também, né, ele tem essas funções com cada Pokémon, pra conseguir fazer essas espionagens, gostei demais. E tem aí tudo para entregar um bom arco em relação a ele e a busca pelo colar da Liko, né? Então assim, não tô torcendo para ele, mas espero que ele entregue, né, umas boas maldades. Enfim, é isso. Gente, episódio muito legal, agradável, entrega o que, assim, na verdade nem prometia, porque você pega o teaser desse episódio, pra quem não tá acompanhando as nossas discussões, inclusive, de episódio 12, pausa e tal, provavelmente não esperava nada desse episódio, tipo assim, nada mesmo, mas ele entrega e acho que eu saio daqui satisfeito com esse episódio. Mas ainda acho que o ritmo tá lento e essas 2 semanas pega de jeito a gente. Eu fiz um vídeo ontem sobre esse lance de pausa. E a gente também falou de ritmo essa semana. Mas ontem eu fiz um vídeo sobre a pausa do anime. E algumas coisas que a gente pode colocar na balança e especular, tá? Especular, não dá como verdade. Se quiser, passa no izinho aí em cima. Um forte abraço, um grande beijo, a gente se vê daqui 20 e poucos dias na review. Vou continuar fazendo vídeo aqui no canal. Passa aqui. Forte abraço. Fui!